Documentos internos vazados teriam revelado como Israel e Emirados Árabes Unidos colaboram contra ameaças comuns de mísseis e drones, depois que os Houthis atacaram Abu Dhabi em 2022. Os Emirados Árabes Unidos teriam feito um pedido urgente à Elbit Systems de Israel por 6 drones de vigilância Hermes 900, no valor de cerca de 180 milhões de dólares. Os documentos sugerem que Abu Dhabi depois considerou expandir esse número para 45 drones, um possível acordo de 1,3 bilhão de dólares. Eles também apresentaram propostas para aeronaves de inteligência, munições vagantes e sistemas avançados de guerra eletrônica. Porém, hackers ligados à inteligência iraniana divulgaram os documentos. Ainda não está claro quais acordos foram fechados. A Elbit diz que os dados divulgados não refletem sua realidade comercial. Após o cancelamento dos ataques americanos em massa ao Irã no fim de semana, Trump afirmou que a Arábia Saudita, Catar, Irã e Emirados Árabes Unidos pediram um adiamento. Porém, isso contradiz reportagem do Wall Street Journal, que diz que os Emirados pressionaram Trump por ação mais dura contra o regime iraniano. Então, o que Abu Dhabi realmente quer? E enquanto Washington avalia guerra e diplomacia, quem está conduzindo a estratégia? Os americanos ou o Golfo? Recebemos agora Asher Friedman, diretora executiva do Instituto Miscat de Segurança Nacional. Asher, é um prazer tê-la conosco na E24 News. Por que Abu Dhabi pressionaria por uma ação mais dura e depois pediria para Trump esperar? Como interpretar essas declarações contraditórias? Obrigado, Nicole. Os Emirados Árabes Unidos têm liderado os estados do Golfo na resposta aos ataques do Irã, colaborando com Israel e realizando alguns ataques ofensivos, embora limitados, contra o Irã. Mas imagine que Abu Dhabi não pode conviver com a situação em que ainda existe um regime em Teherã ameaçando seus vizinhos. Tudo que Teherã teria que fazer seria, a cada 3 meses, interromper o transporte marítimo no Estreito de Hormuz, a cada poucos meses, enviar um drone para Dubai, e isso seria extremamente prejudicial ao modelo econômico dos Emirados Árabes Unidos. Agora, os Emirados estão tentando, uma de suas abordagens é olhar para o oeste, então o corredor Índia-Oriente Médio-Europa. Novos oleodutos desviam dos estreitos e vão direto para Fujairah, evitando o Estreito de Hormuz. Mas, ao mesmo tempo, acredito que os Emirados Árabes Unidos, no final das contas, gostariam de ver um regime em Teherã que não fosse uma ameaça para seus vizinhos árabes do Golfo. Mas diante do que vemos agora, Washington ainda define a estratégia regional ou os países do Golfo estão cada vez mais ditando as regras? Porque não é a primeira vez que o presidente recebe uma ligação da Arábia Saudita pedindo para diminuir a escalada e, em seguida, ouve e cancela ataques. Quanta influência o Golfo tem sobre as decisões militares do presidente atualmente? Bem, Nicole, ótima pergunta. A Arábia Saudita tem sido bastante conciliadora com o Irã, até um pouco decepcionante. A Força Aérea Saudita é maior que a de Israel. Mesmo sem experiência ou capacidades de Israel, era esperado que adotassem postura mais firme contra um regime que ataca sua infraestrutura estratégica. Mas a Arábia Saudita, os outros países do Golfo, têm pressionado o presidente Trump. Eles gostariam de ver uma solução diplomática para isso. Acredito que o presidente Trump ainda toma decisões baseando-se no que considera os interesses dos Estados Unidos, seja no transporte marítimo no Golfo ou nos preços do petróleo. Eleições de meio de mandato, interesses americanos e proteção dos militares americanos no Golfo. Acho que o presidente Trump está conduzindo a agenda, mas muitas vezes é útil, conveniente, atribuir os pedidos aos parceiros dos Estados Unidos na região. Você afirma que a Arábia Saudita manteve praticamente a mesma postura em relação ao Irã durante toda a guerra. Mas se os Emirados Árabes Unidos agora estão se alinhando mais com a Arábia Saudita, será que estamos vendo uma posição mais unificada dos países do Golfo quando se trata de enfrentar a ameaça do Irã? Eu acho que todos os países do Golfo, a infraestrutura deles é relativamente desprotegida, não é reforçada. As cidades deles não são protegidas como aqui em Israel, onde a defesa civil nos dá resiliência e capacidade de suportar ataques. Acho que isso é um fato e deve mudar nos próximos anos. Mas acredito que neste momento há preocupação em todo o Golfo sobre os danos que o Irã pode causar caso a situação escale. Contudo, vimos uma diferença entre a Arábia Saudita, que, desde sua reconciliação com o Irã, sob os auspícios chineses há alguns anos, e os Emirados Árabes Unidos, que têm sido muito mais, eu diria, claros e corajosos em sua postura contra Teherã.
Acho que estamos vendo abordagens diferentes entre os estados do Golfo, mas no fim das contas, todos eles prefeririam ver uma solução diplomática em vez de uma escalada, que neste momento poderia realmente prejudicar sua infraestrutura econômica vital. Ótimo ter você conosco na I24 News, Asher Friedman, e ouvir sua visão sobre a postura do Golfo que estamos vendo agora. Obrigado. Obrigado, muito obrigado.